Lá por volta do final da década de 80 e início dos anos 90, o McDonald's lançou uma de suas promoções mais conhecidas nos Estados Unidos, onde ao colecionar os selos do jogo Monopoly, você poderia ganhar vários prêmios, entre eles um prêmio milionário. Mas ninguém suspeitava que havia uma fraude por trás, e no final rolou até o FBI no meio dessa situação, hein? No vídeo de hoje saberemos com mais detalhes qual foi essa polêmica da promoção Monopoly e como uma das maiores redes de fast food do mundo foi enganada durante 12 anos, sem que ninguém, nem ao menos os seus consumidores, percebessem algo estranho. Podemos dizer que por trás dessa promoção, desse clima de McDonald's, esse clima nostálgico de McDonald's, não é mesmo? Havia uma fraude milionária. Monopoly has come to life at McDonald's with over $40 million in food, prizes, and cash. You could win $1 million, collect the right game pieces, or win instantly. Hard luck. Do not pass go. Go directly to McDonald's. Acredito eu que a maioria de vocês conhecem o jogo Monopoly e pelo menos uma vez na vida já jogaram ele, mas para quem deu uma esquecida, o Monopoly é um jogo de tabuleiro onde os jogadores competem para acumular riquezas. Resumindo, é isso, porque você pode ter várias propriedades, negócios, e o objetivo do jogo é simples, você não pode falir. E quem encerra o jogo com mais bens é o grande vencedor. E essa versão de Monopoly, que é a que estamos acostumados a ver, foi lançada na década de 30 pela empresa Parker Brothers. Na verdade, ela foi desenvolvida por Charles B. Darrow e foi vendida para essa empresa, isso após ele produzir 5.000 cópias por conta própria em 34. O jogo foi lançado em uma época onde os Estados Unidos passava pela Grande Depressão, lá na década de 30. Então, jogos de tabuleiro eram algo que, de uma maneira assim, mais acessível falando, conseguia entreter as famílias. E no jogo, você podia se imaginar com muitos bens, dono de banco, rico. É como se naquele momento você estivesse em outra realidade e não passando por uma grande crise financeira. Foram espertos e lançaram o Monopoly em vários estilos, em vários idiomas. Tudo isso chamou bastante a atenção do público. E até hoje, mesmo com os jogos de tabuleiro não tendo o mesmo espaço que eles tinham no passado, Monopoly ainda faz sucesso e recebe várias versões diferentes. E o McDonald's, lógico, percebendo isso, teve uma brilhante ideia. E se a gente juntasse Monopoly, um jogo super popular, com uma promoção que faria as pessoas consumirem mais ainda os nossos hambúrgueres? Será que não daria certo? E deu muito certo, né? Até porque quem não quer ser um milionário? Ou um Big Mac de graça? O que não seria uma má ideia, não é? Era uma espécie de adesivo com os nomes das propriedades do jogo para você ganhar prêmios. Por exemplo, o cliente ia lá e ele comprava um Big Mac ou um McLanche Feliz, e nesse pedido já vinha alguns desses adesivos. E muitas vezes lá mesmo o cliente já ficava sabendo que ganhou um prêmio. Tinha uns prêmios que eram instantâneos, como por exemplo, lanche, batata frita, Coca-Cola, essas coisas. Também tinham camisetas, ou $5, $50. E tinham os colecionáveis. Cada um vinha com o nome de uma propriedade do jogo. Por exemplo, tinha o Park Place ou Boardwalk. Aí sim você podia ganhar carro, você podia ganhar casa, você podia ganhar viagem e você tinha meio que completar as propriedades, então você tinha que ter a sorte de conseguir todos os selos, adesivos. Porque, por exemplo, se você tivesse o Boardwalk e você também tivesse o Park Place, você poderia ganhar $1 milhão. Ao completar o conjunto raro, você tinha que enviar para o McDonald's e eles iriam verificar se não tinha fraude nenhuma, né? E se estivesse tudo certo, pronto, você recebia o prêmio. O povo deveria ficar igual aquele gato lá do Pica-Pau imaginando, né? Nossa, $1 milhão. Mulheres, automóvel, iate, mansões, mulher. Mas é claro que os prêmios maiores eram mais raros, era mais difícil de você conseguir, mas não era impossível. Assim, não era pra ser, né? E esses mais raros, eles eram impressos, lacrados com segurança máxima e deveriam, assim, ser distribuídos de uma forma aleatória. Deveriam, mas não foi o que aconteceu aqui, moçada. Collect the right game pieces or win
instantly. So play Monopoly to go directly to McDonald's. E agora que entra uma pessoinha nessa história que praticamente por 12 anos conseguiu enganar o McDonald's. E esse cara era ninguém mais, ninguém menos que Jeremy Jacobson, também conhecido como Uncle Jerry, tio Jerry, mas aqui nós vamos chamar ele de Jacobson, falando assim do jeito bem português brasileiro, Jacobson. Será que tem alguém no Brasil chamado assim? Esse tal Jacobson era um ex-policial de pequeno porte de Atlanta que conseguiu um emprego como chefe de segurança da empresa Simon Marketing. E a Simon Marketing foi a empresa contratada pelo McDonald's para administrar essa promoção. Para isso mesmo, né? Para não acontecer fraude. Então era essa Simon Marketing que fazia a impressão, que lacrava e que tinha que manter o sigilo, né? E o que eles queriam? Que tudo fosse aleatoriamente distribuído nos restaurantes do McDonald's em todo o país. Deram esse cargo de confiança para ele e falaram, ó, mas não pode olhar, tá? Não pode olhar. Mas vocês acham que ele se importou muito com isso? Imagina que ele tinha em mãos prêmios de $1 milhão, casas, viagens, carros. Cresceu o zóio do Jacobson, né? Mas é claro que o McDonald's e a Simon Marketing pensavam, não, nós temos um sistema de segurança bem rígido para as peças valiosas, vai dar tudo certo, confia. Ninguém esperava que o seu Jacobé ia dar uma bisoiada lá antes para ver onde estavam os prêmios, porque foi isso mesmo que aconteceu. O miserável é o miserável. Então, nosso Jacobé, agente de segurança, levava uma mala trancada e lá tinha, né, todos os prêmios. E ele tinha que viajar para as fábricas que embalavam os produtos do McDonald's. E era sempre assim, 2 pessoas viajavam juntas para a garantia de que nada fosse acontecer. E aí o agente supervisionava para ver se estava tudo acontecendo de uma maneira aleatória, que deveriam estar nas embalagens dos copos, das caixas. Então, o McDonald's e a Simon achavam que não, tá tudo certo. E o seu Jacobson, percebendo que as pessoas confiavam nele, resolveu levar vantagem em cima de todo mundo, todos os consumidores do McDonald's que desejavam e sonhavam com um prêmio maior, até porque era ele que lacrava, transportava e conferia tudo. E como é que ele fazia isso? Ele recebia já os envelopes lacrados e ele teria que manter tudo selado até chegar à gráfica onde eles seriam colocados nas embalagens. Só que, é aí que tá o pulo do gato, ele poderia ter acesso aos lacres de segurança, então ele substituía os lacres originais por outros idênticos. E alguns acreditam que ele mandava falsificar o que ele conseguia de outra forma. Então, quando eles estavam viajando de avião para ir de fábrica em fábrica, ele aproveitava a ocasião, estava no aeroporto, opa, eu tenho que ir no banheiro, né, já volto, é rapidez. Ele ia até o banheiro, abria a maleta, retirava as peças raras e colocava as peças comuns no local, depois fechava e tipo, nada aconteceu, e é isso aí. E ninguém nunca percebeu nada nesses 12 anos. Ou as pessoas foram um bando de tapada, ou o cara foi muito rato aqui, hein? Só que tem um porém, se ele ganhasse todos os prêmios sozinho, ia ficar muito estranho, né? Nossa, o Jacobson trabalha pra gente, né? Aqui na Simon. É a 1000ª vez que ele ganhou o prêmio. Nossa, uau! Então, ele precisava de laranjas, né? Porque as pessoas que participaram desse rolo todo, elas eram meio que laranjas. Eu vou explicar aqui pra vocês como é que era esse esquema. Ele precisava de pessoas para resgatar os prêmios, sem que ninguém suspeitasse de nada, né? Tipo, muito estranho isso aqui, só fulano tá ganhando. Foi aí que ele chamou uns amigos, uns familiares, e começou todo o rolo, né? Ó, fulano, isso aqui fica com você, você vai ganhar, você vai até lá o McDonald's, só que é o seguinte, dependendo do prêmio, 50% fica pra mim, ou 20%. Então, não é que você ganhou os $1 milhão, você ganhou $500 mil, os outros 500 mil você vai ter que passar pra mim. E foi, e deu certo. O pessoal aceitou participar desse grande rolo, dessa grande pataquada, e ninguém percebeu nada, até então. Só que com o tempo, boa parte da família já tinha recebido o prêmio, ia ficar meio estranho, né? Então ele começou a ter outros intermediários. Ele começou a vender as peças premiadas. Sendo assim, ele pegava e repassava para outras pessoas. E aí ficava bem mais difícil de perceberem que era uma fraude. Tem o caso, né, do prêmio de $1 milhão. Ele fez o esquema e quem
quem ganhou, entre aspas, porque o cara ficou só com 500 mil dólares, foi um tal de Jerry Colombo. Cara esse que tinha ligações com a máfia local. O Colombo, que já era desses lances de máfia, conseguia, né, encontrar mais pessoas para serem os falsos vencedores, os laranjas, e no final dividiam o lucro. Chegou no momento que haviam mais de 50 pessoas envolvidas nisso tudo e ninguém percebeu nada. E assim foi durante 12 anos. E durante esses 12 anos, só as pessoas da rodinha do Jacobé que ganhavam os prêmios. Ou seja, qualquer pessoa fora dessa bolha fraudulenta de pessoas questionáveis, ninguém ganhava. Ganhava o Big Mac de graça, ganhava uma camiseta do McDonald's de graça, mas ganhar $1 milhão, viagens, carros, isso aí não, daí nem sonhando. Mas digamos que algumas atitudes não foram para tanto mal assim. Em 1995, Jacobson fez uma doação de $1 milhão para um hospital infantil. E por mais que nas regras do jogo proibissem a transferência de prêmios, o McDonald's dessa vez aceitou e o dinheiro foi todo para o hospital. Na verdade, o hospital recebeu uma carta anônima com um dos adesivos premiados e depois foi descoberto que foi o Jacobson. Então, pelo menos tivemos algumas boas ações no meio, né? Barbara Gray won a Sea-Doo jet boat. Mary Wallingsford won a $2,000 Citibank shopping. Jerry Colombo won a Dodge Viper. And there are 2 $1 million prizes left. With millions of prizes left, you could be next. Eu não sei se vocês sabem, mas direi pra vocês, uma mentira, ela nunca é sustentada por um longo período. Então chegou a hora que o FBI começou a suspeitar. Chegou nas mãos do FBI pra resolver essa bomba. Em 2000, o FBI recebeu uma denúncia anônima dizendo que os vencedores tinham algo em comum, sabe? Assim, boa parte era da família do Jacobé, né? Já começa por aí. Eu acho que só disso, de, nossa, parentada ganhando prêmio grande, né? Suspeito, mas enfim. O FBI começou uma operação secreta chamada Operação Resposta Final, ou Operation Final Answer. Começaram a perceber que muitos dos vencedores, entre aspas, estavam em cidades próximas. Boa parte era parentada do Jacobé, ou as pessoas que ele conseguia por fora também, para despistar um pouco. E olha isso, gente. Usaram o mesmo advogado em todos os casos. Todas as vezes que ganharam um prêmio, usavam o mesmo advogado. Nossa, eu acho que só com isso eu já ia achar muito estranho, né? E aí ficaram meses e meses. Quem será, né? Quem foi que fez isso? Puxa vida, né? Uma tanta parentada do Jacobson. Putz, foi o Jacobé. Meses depois, chegaram esse resultado. Começaram a coletar relatos sobre os vencedores, como resgatavam. Alguns agentes iam até lá, né, na parte dos prêmios para ver como é que era. Eles viram vários formulários, endereços, datas. E não só isso, tinha algo bizarro, que os vencedores eram sempre ricos demais, sabe? Nunca era um pobre lascado. Foi aí que o FBI contatou a Simon, falou, ó, o que tá rolando aqui? Quem é que é o responsável? Foi aí que falaram, é o Jacobson, né? E os caras conseguiram até registro de produção, listas de envelopes lacrados, logs de transporte, registro de tudo quanto era coisa. Eu acho que nem precisava de tanto, né? Tava na cara que era ele. Se tratando do FBI, eu entendo que eles precisam fazer isso para provar legalmente que foi o Jacobé. Uma baita de uma grande burocracia, bastava um caso de família, de um lado o Jacobé e toda a parentada, do outro o FBI, já estava resolvido. Mas estamos falando aqui de algo assim mais sério, né? Então precisaram fazer tudo isso até chegar nele. A partir daí também o FBI conseguiu uma autorização judicial para escutar as escutas telefônicas. E aí pronto, ficou bem claro quem estava envolvido nisso. O FBI também fez aquele lance de vigilância física. Sabe quando estaciona um carro, fica parado observando, depois vai embora? Às vezes pode ser o FBI, né? Assim eles foram entrando em contato com alguns vencedores, começaram a descobrir como que era todo esse esquema, e alguns participantes de toda essa grande pataquada, né, viram que podia dar ruim pra eles, e eles começaram a colaborar com o FBI. Foi aí que conseguiram o nome de todo mundo que tava participando, como é que faziam, quem ganhou, quem não ganhou. Gente, pegaram até registro das viagens que faziam parte dos prêmios pra ver quem ganhou, pra onde foram, quanto gastaram. Ou seja, eles conseguiram todas as provas possíveis que chegavam em Jacobson. O caso foi apresentado aos promotores federais
federais, e assim começaram as acusações de fraude, conspiração e obstrução das regras da promoção. E vocês sabiam que o julgamento começou no dia 10 de setembro de 2001? E todo mundo aqui sabe o que aconteceu no dia seguinte. Por isso, muitos acreditam que foi meio que ofuscado da mídia, porque toda a atenção ficou pro 11 de setembro, né? Em 2001, várias das pessoas que estavam envolvidas nisso foram presas. Algumas receberam sentenças mais leves, porque, como já falei com vocês, elas colaboraram com o FBI. E 4 dos supostos vencedores, que foram também condenados por fraude, não foram presos, porque foi alegado que eles não sabiam exatamente que se tratava de uma fraude. Eles não conheciam o Jacobé e também não sabiam que as peças premiadas do jogo eram roubadas. E o seu Jacobé, claro, ele se declarou culpado e recebeu uma pena de prisão federal. Aí você pensa, não, 50 anos o cara deve ter pego. Que nada, foram 3 anos na cadeia, só que ele teve que devolver parte dos lucros. Mas enfim, foram só 3 anos. E aqui eu só falarei de algumas pessoas que foram presas, porque assim, foram várias, né? Foram pegando um por um pra ver o céu nascer quadrado. Por exemplo, o Marvin Brown, que era o meio-irmão do Jacobson, ele foi a primeira pessoa a participar desse esquema em 1989, quando ele conseguiu, entre aspas, o prêmio de $25 mil. Também teve o William Buddy Fisher, o sogro do Jerry Colombo. Sabe aquele da máfia? Pois é, até o sogro se meteu no meio dessa história. Ele ganhou, entre aspas, um prêmio de $1 milhão. O Jerry Colombo faleceu em 1998, ou seja, ele morreu antes do julgamento. Porém, a Robin Colombo, esposa dele, foi presa. Isso porque ela também ganhou, entre aspas, um prêmio de $1 milhão. E o cunhado dela também teria ganhado um prêmio parecido. A reação do McDonald's ao saber de tudo, quando a empresa foi informada pelo FBI, foi cooperar totalmente com as autoridades, até porque eles deixaram bem claro que o McDonald's não tinha nada a ver com isso, não tinha nada a ver com a fraude. Eles também fizeram uma declaração pública e reforçaram que a empresa era vítima da fraude e não cúmplice. O então CEO do McDonald's, Jack Greenberg, disse que a confiança do cliente está no coração do negócio do McDonald's e que a empresa estava indignada com qualquer tentativa de quebrar essa confiança. E para não pesar muito o clima, o que o McDonald's fez? Lançaram uma nova promoção onde distribuíram $10 milhões em prêmios legítimos. Dessa vez não teve nada de errado. E isso seria uma compensação pelo que ocorreu no passado. E claro que de imediato também eles encerraram um contrato com a Simon Marketing. Eu fico pensando como que ficou a imagem da Simon Marketing após isso, né? Existem também vários relatórios financeiros de 2001 a 2003, onde falam que o McDonald's perdeu cerca de $25 milhões por conta de toda essa fraude. Eles alegam que foram custos não recuperáveis relacionados à fraude e também ao fim do contrato com a Simon. E como perceberam que, bom, McDonald's não tem nada a ver com isso, a empresa não sofreu tanto assim. Claro que as pessoas ficaram decepcionadas, mas o McDonald's está aí até os dias de hoje. E assim eles passaram a adotar um outro tipo de controle, algo bem mais rígido do que antes, para não acontecer isso outra vez. E eu acho que agora funcionou, né? Eu não sei, vai que daqui 10 anos a gente descobre que teve uma fraude de 30 e poucos anos, sei lá. Até então parece que está tudo tranquilo quando o assunto é McDonald's e promoção do Monopoly. E sabem de uma coisa, meus amores? Jacobé disse em uma entrevista que faria tudo isso outra vez. Praticamente foi isso, gente. Essa é a grande história da fraude do McDonald's envolvendo uma promoção do Monopoly. Inclusive, tem até um documentário da HBO que é muito bom, que se chama McMillions, e lá eles explicam também de uma forma bem detalhada como que aconteceu, como que chegaram nesses resultados. Então, para quem gosta desse tipo de documentário, aconselho vocês a assistirem ele também, tá? Finalizo esse vídeo avisando vocês que, se vocês gostaram desse vídeo, eu
sei que vocês vão gostar dessa playlist aqui, que ela é só de polêmicas nostálgicas a respeito de tudo quanto é coisa que fez parte da nossa infância, da nossa juventude e que teve alguma polêmica. Caso esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo, aproveita a minha dica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!